Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre o mormonismo. Isso mesmo, a farsa do livro de Mórmon e dos santos dos últimos dias. Como eu havia explicado no nosso último encontro, eu falei um pouco a respeito do livro de Mórmon, a sua origem. Falei a respeito das controvérsias que envolvem a questão das testemunhas em relação a este livro, que existem pessoas que disseram que nunca viram este livro, e a revelação pela qual Smith ele recebeu. Eu demonstrei que cada uma desses materiais, ou seja, desses supostos relatos, não passam de fake news, ou seja, de eventos falsos, para tentarem comprovar uma história pela qual nunca ocorreu. Então hoje nós vamos dar continuidade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai aí no meu canal, assiste aí a farsa do livro de Mórmon e dos santos dos últimos dias, parte 1, para você ficar por dentro deste material. E hoje nós vamos para a parte 2. Mas antes, deixa aí o seu like, dá aquele like para fortalecer aí o nosso canal, dá aquele joinha e se inscreva aqui, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aqui. Bom, nossa análise vai estar aí com base no nosso esboço. Esse esboço tem mais de 20 páginas, tem quase 30 páginas, 27 páginas, se não me engano. Quem quiser adquirir, pode entrar em contato, você pode adquirir esse material. E hoje nós vamos mostrar as farsas que existem por detrás dessa questão Mórmon, tá? Giuseppe e sua esposa e os pais do pretenso profeta eram vistos como preguiçosos, indolentes, ignorantes e supersticiosos, e não muitos dispostos a obter um sustento honroso pelo trabalho. As referências bibliográficas que estão aí, tá? Para vocês, quem quiser o material pode entrar em contato. Chase relata uma conversa que ele afirma que teve com o pai de Joseph Smith em junho de 1827. A história se refere à afirmação de Smith de ter visto um anjo chamado Moroni no momento em que ele estava tentando recuperar de uma caixa de pedra o Golden Placas, das quais se diz que o livro de Mórmon foi traduzido. De acordo com Chase, havia certos requisitos relacionados à busca de tesouros que Smith tinha que cumprir para que pudesse obter as placas. Então, ou seja, eu expliquei sobre essa questão no nosso último vídeo aí sobre o tema, que a época era uma época que estava envolvido, Smith estava envolvido nessa questão da caça ao tesouro, tá? Que muitas pessoas queriam ali encontrar supostos tesouros que existiam, então ele estava envolvido nesse contexto. Uma declaração atribuída por Chase a Joseph Smith o senhor é que o senhor Smith Jr. viu uma caixa algo parecido com um sapo, que logo assumiu a aparência de um homem e atingiu na lateral da cabeça. Anos depois, o cunhado de Chase, Benjamin Sanders, ou Saunders, afirmou que ouviu a história diretamente de Joseph Smith. Em 1893, o sobrinho de Sanders estava citando Joseph Smith como tendo dito que o animal era um enorme sapo que se transformou em um monstro flamejante com olhos brilhantes. De acordo com o autor Dr. Michael King, as primeiras tradições populares americanas associam o sapo com satanismo, magia negra, feitiçaria e feitiçaria. Se alguma coisa mudou de aparência de um sapo para a aparência de uma pessoa, essa coisa foi um espírito maligno, ou uma bruxa, ou uma pessoa enfeitiçada, tá? Isso com base aqui nesse autor, que aí fala que as primeiras tradições populares americanas dessa época aí de Smith, ou seja, fala que o sapo ele estava envolvido na questão de magia negra, de feitiçaria. E aí fica a seguinte perguntinha: o mormonismo, ele veio da feitiçaria? Ele veio da arte de magia negra? Do satanismo? Fica aí essa perguntinha para todos aqueles que são mormons e até mesmo você que não é mormon, que muitas vezes você pensa em entrar no meio dessa instituição religiosa, dessa religião. Fica aí a dica para você da onde que está vindo essa questão aí das revelações, tá? Isaac Haley era o sogro de Joseph Smith Jr. A declaração de Haley diz respeito à sua crença de que a história da tradução das placas de ouro foi uma ilusão por parte de Smith e seus associados.
Haley afirma: disse-lhes que considerava tudo isso uma ilusão e aconselhei-os a abandoná-lo. A maneira como ele fingia ler e interpretar era a mesma de quando procurava os garimpeiros com a pedra na mão, seu chapéu sobre o rosto, enquanto lia o livro dos pratos estava no mesmo tempo escondido na floresta. Dan Vogel usou repetidamente as declarações dos depoimentos de Humboldt e Mormonism Unveiled em sua biografia de 2004, Joseph Smith, The Making of a Prophet. Neste livro, Vogel propõe que Joseph Smith criou o Livro de Mormon e fundou uma igreja para salvar sua família da pobreza. As declarações contidas nos depoimentos são usadas como fonte para apoiar a afirmação de Vogel sobre a influência da caça ao tesouro nas ações de Smith. Então você pega o contexto. Ele fundou a igreja com o objetivo de tirar a sua família da pobreza. Eu faço a seguinte pergunta: tem diferença do que acontece nos dias de hoje para o mormonismo daquela época? Não, porque as pessoas hoje deixam de trabalhar com os bares, ou seja, fecham bares aí para abrir igreja, fazem um monte de coisa para abrir igreja, ou seja, tá uma febre de abrir igreja, todo mundo está querendo ser pastor, todo mundo está querendo abrir igreja. Por quê? Já viram que é um negócio lucrativo, tá? É um negócio muito lucrativo você ter uma igreja, você abrir um templo de 4 paredes ali e supostamente incentivar as pessoas a manterem esse tempo, que é coisa que Jesus nunca ordenou. Eu tenho vídeos sobre isso aqui no meu canal, vocês podem pesquisar amplamente para ter essas respostas aí, tá? A falsa cópia dos caracteres do livro. Aí tem aqui a foto dessa cópia, tá? Vocês podem pesquisar aí na internet e vocês vão achar. Roy inclui uma carta recebida de Charles Anton em uma visita feita a ele por Marty Harris. Harris mostrou-lhe uma cópia dos caracteres supostamente copiados das placas de ouro. Anton afirma que inicialmente viu isso como uma farsa e depois decidiu que era um esquema para enganar Harris com seu dinheiro. Anton descreveu os personagens como evidentemente copiados após o calendário mexicano dado por Humboldt, mas copiados de forma a não trair a fonte de onde foi derivado. Anton solicitou que sua carta fosse publicada imediatamente caso seu nome fosse mencionado novamente por esses fanáticos miseráveis. Então, ou seja, olha só para você ver o que está por detrás dessa questão aí. Então, ou seja, mais uma farsa. Essa suposta cópia seria mais uma farsa aí dessa questão para tentar invalidar esse livro de Mormon que nunca existiu, esse livro de ouro que nunca existiu. O plágio dos documentos, que é outra questão que também. Um exemplo é a declaração do irmão de Solomon Spaulding, John, que declarou que o manuscrito de Spaulding, referido como um manuscrito encontrado, deu um relato detalhado de sua jornada de Jerusalém por terra e mar, até chegarem à América sob o comando de Nefe e Leí. Depois eles tiveram brigas e contendas e se separaram em 2 nações distintas, uma das quais ele denominou Nefitas e as outras Lamanitas. Martha Spaulding, esposa de John, conta uma história semelhante e afirma que os nomes de Nefe e Leí ainda estão frescos em minha memória como sendo os principais heróis de sua história. Ou seja, esse Nefe e Leí, eles aparecem justamente no livro de Mormon, tá? Inclusive tem artigos aí na internet que você consegue encontrar que falam justamente só dessa questão do plágio que houve, ou seja, o livro de Mormon ele foi uma cópia justamente desses textos de Spaulding, tá? Ou seja, plagiaram e tentaram plagiar uns escritos que eram existentes na época, tentaram plagiar esses escritos aí, essa história, tá? As placas para descobrir a mentira. Agora vem uma história aí que é uma que eu vou ser sincero para você. Os mormonistas, os mormons, eles tentam colocar esse evento como verídico para não invalidar que o profeta Joseph Smith seja um falso profeta. Só que nós vamos ver se realmente ele não é um falso profeta, conforme aí as evidências. Aqui são as imagens das placas que supostamente foram encontradas, tá? São 6 placas praticamente, tá? Vocês podem ver aí que tem aí 12, porque são 12 figuras, mas é a frente e o verso de cada placa. Então são 6 placas, tá? Em 1843, depois de ler um tratado missionário escrito por Orson Pratt, 3 homens em Kinderhook, Peak County, Illinois, Robert Willey, Wilbur Fugate
e Bridge Wilton decidiram colaborar para falsificar um conjunto de placas de metal e assustar os nativos, como um dos filhos de foguete lembrou. O trio forjou placas de cobre, gravou-as com ácido e as enterrou em um monte, desenterrando-as em um monte em 23 de abril de 1843, em uma suposta descoberta. O Cunice Wing publicou uma história sobre a descoberta e o Times Hand-Saison e Nauvoo Neighbor, que são jornais aí publicados pelos Mormons, uma publicação da igreja e da cidade respectivamente, reimprimiu a história. A comunidade Mormon logo expressou muito interesse nas placas, tá? Em 1º de maio, as placas foram levadas a Nauvoo e Smith, aparentemente acreditando que eram autênticas, tentaram traduzi-las. O secretário particular de Smith, William Clayton, registrou que ao receber as placas, Smith enviou sua Bíblia hebraica e léxico, sugerindo que em vez de traduzir as placas por revelação direta, Smith tentou traduzir as placas por meio de mais convencionais. Naquele dia, Clayton escreveu em seu diário: "Eu vi 6 placas de latão cobertas com caracteres antigos da linguagem, contendo de 30 a 40 em cada lado das placas. Preston J. ou Joseph Smith traduziu uma parte e diz que eles contêm a história da pessoa com quem foram encontrados e que ele era descendente de Cão através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra." Para você ver, nisso aqui, essa parte da tentativa de tradução por parte de Smith demonstra que ele não tinha entendimento nenhum do que ele estava fazendo. Ele estava falando que estava traduzindo ali, mas na verdade aquelas placas não se tratava de nada do que ele estava falando ali. Ele estava falando ali que se tratava dos descendentes de Cão através dos lombos de faraó do rei do Egito, mas na verdade essas placas aí, elas eram uma falsificação. Elas não eram uma placa verídica, ou seja, eles enterraram supostamente e fingiram que encontraram essas placas. Ele veio para poder tentar traduzir. Se ele fosse um profeta realmente verdadeiro, ele teria identificado a respiração divina que ele tinha falado com ele de que as placas elas eram falsas. Mas na verdade ele caiu no engano porque ele não era um profeta verdadeiro. Mas na verdade ele era um charlatão, porque ele tentava traduzir as coisas e na verdade estava traduzindo nada. Ele estava ditando coisas da cabeça dele que ele imaginava que eram coisas verídicas. Isso aí é a fé e a crença de um indivíduo, tá, pessoal? Os apóstolos John Taylor e Wilford Woodruff, editores do Nauvoo Neighbor, anteciparam que Smith traduziria as placas em sua totalidade. Prometeu em um artigo de junho de 1853 que o conteúdo das placas, juntos com um fax simile das mesmas, será publicado no Times Hand-Saison assim que a tradução for concluída. No entanto, as placas foram devolvidas sem tradução para Wiley e Fugate em Kinderhook. Smith não expressou reservas sobre as placas a nenhum de seus compatriotas, mas independentemente de ter reconhecido ou não as placas Kinderhook como fraudulentas, ele não fez uma tradução completa, como fez com seu encontro anterior com o egípcio Pergaminhos, ou com o egípcio reformado, né? Que ele dizia lá. Então, ou seja, como que ele não traduziu? Porque ele não tinha inspiração, ou seja, era uma fraude. Mas talvez se ele caiu em si que aquilo era uma fraude, alguém tenha avisado para ele que ele caiu numa armadilha para poder demonstrar justamente a sua incapacidade de traduzir outras línguas, né? Na época da Guerra Civil, as placas foram perdidas. M. Walford Paulson, da Brigham Young University, descobriu mais tarde uma das placas originais no Museu da Sociedade Histórica de Chicago. As referências bibliográficas estão sempre aí, tá? Aí as fotos aí para vocês verem tudo certinho. A placa que ele encontrou foi identificada como o número 5 dos facsímiles impressos na Story of the Chuck. Em 1965, George Mayo Lawrence, em seu relatório depois de examinar a placa encontrada, disse: "As dimensões, tolerâncias, composição e fabricação são consistentes de uma oficina de ferreiro de 1843 e com as histórias de fraude dos participantes originais." Então, ou seja, para esse Lawrence, ele simplesmente ele corroborou o que já estava sendo dito, que as placas elas não passavam de uma falsificação. Outro estudioso a constatar a falsificação foi o professor Kimball. Uma análise eletrônica e química recente
de uma placa de metal levada em 1853 para o profeta Joseph Smith foi feita para resolver uma questão até então sem resposta na história da igreja, evidenciando que a placa é o que os seus fabricantes mais tarde disseram que era, uma tentativa do século XIX para atrair Joseph Smith para que ele fizesse uma tradução dos caracteres de aparência antiga que haviam sido grafados nas placas. Como resultado desses testes, concluímos que a placa não é de origem antiga. Concluímos que a placa foi feita de bronze verdadeiro, cobre e zinco, típicos de meados do século XIX. Podemos ver por essas declarações que o suposto profeta inspirado nada tinha de inspiração, mas era apenas um inventor e contador de histórias sem nenhuma comprovação. Então, ou seja, se realmente ele fosse um cara que tivesse a capacidade de traduzir, que ele recebesse inspiração divina, como lá supostamente teve a aparição do anjo para ele, que deu ali o livro de ouro nas mãos dele, que ele traduziu com a pedra de vidente, se realmente ele fosse um homem que conhecesse realmente de caracteres antigos, que ele conhecesse de línguas antigas, ele teria traduzido realmente o que estava lá, ou teria identificado como uma fraude, porque ele poderia ter dito que era uma fraude se ele realmente conhecesse, mas como ele não conhecia, então ele foi enganado. Por isso você veja que ele não conseguiu traduzir tudo, porque ele não passava ali de apenas um charlatão, tá? Onde está a placa ou o livro de ouro? Todas as vezes que se pedia para ver o suposto livro de ouro, vemos que Smith se esquivava de mostrá-lo. Isso se deve porque esse livro jamais existiu e é apenas fruto da imaginação humana, nada mais do que isso. O documento mais antigo que existe sobre o livro de Mórmon não é o livro de ouro que deveria necessariamente ser, mas um documento escrito à mão, provavelmente dos que foram escritos através dos ditos de Smith, tá? Esse documento aqui foi mostrado pela própria igreja Sud, tá? Que é o Santos dos Últimos Dias. Então vocês estão vendo aí o documento, tudo certinho. Quem adquiriu o esboço vai ter esse material aí do jeito que tá aí, tá? O manuscrito foi exibido pela Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Todo o trabalho é escrito em uma tentativa miserável de imitar o estilo do rei James, o primeiro. O livro de série que seria mais um compêndio de plágios ou uma tentativa de copiar literaturas com o objetivo de corroborar uma história forjada pela imaginação humana. Então, ou seja, para alguns, ele justamente pegou aí esse material, ou seja, tentou fazer uma tradução, colocar um livro semelhante à tradução do Rei James. Para quem não conhece, a KJV, que é a Bíblia King James, tá? Então, para quem não sabe, essa questão aí. O livro de Abraão, aí nós vamos entrar em outra questão aqui, que são outros livros que existem também dentro dessa questão do mormonismo, tá? Porque as enganações, elas não pararam só no livro de ouro, elas continuaram. O livro de Abraão é uma obra produzida entre 1835 e 1842 por Joseph Smith. Após a compra de 2 rolos egípcios de uma exposição itinerante de múmias, de acordo com Smith, o livro foi uma tradução de alguns registros antigos, supostamente os escritos de Abraão enquanto ele estava no Egito, chamado de Livro de Abraão, escrito por sua própria mão em papiro. Smith disse que os papiros descreviam os primeiros anos de vida de Abraão, suas viagens a Canaã e Egito e sua visão do cosmos e sua criação. Aí tá um dos manuscritos aí, tá? Tem a foto para vocês verem bonitinho, que é chamado de Papiro Smith, tá? É foto do papiro de Joseph Smith. A obra foi canonizada por a Igreja dos Santos dos Últimos Dias em 1880 como parte de sua pérola de grande valor, que é a obra mais extensa que eles têm, tá? Forma uma base doutrinária para a Igreja Sud e as denominações fundamentalistas mormons do movimento dos Santos dos Últimos Dias. Então, quando fala-se de Sud, é SUD, Santos dos Últimos Dias, tá? Essa aí é a abreviação da sigla. Abreviação do nome, né? Essa sigla Sud aí. O conteúdo do livro possui várias doutrinas que são exclusivas do mormonismo, como a ideia de que Deus organizou elementos eternos para criar o universo, ao invés de criá-lo ex nihilo, a potencial exaltação da humanidade, uma existência pré-mortal, o primeiro e o segundo estados e a pluralidade de deuses, tá? Essas são as crenças aí que existem dentro do livro de Abraão, ou seja, o que está sendo ensinado nesse livro. A crença é de que os papiros do livro de Abraão tenham sido perdidos no grande incêndio de Chicago de 1871,
No entanto, em 1966, vários fragmentos dos papiros foram encontrados nos arquivos do Metropolitan Museum of Art de Nova York e nos arquivos da Igreja Sud. Eles agora são chamados de papiros Joseph Smith. Após exame por egiptólogos profissionais, esses fragmentos foram identificados como textos funerários egípcios, incluindo a licença de respiração de Hor e o livro dos mortos, entre outros. Então, ou seja, eles estão falando lá, o Smith chega ali falando que está traduzindo o livro e que esse livro de Abraão, ele se trata que esses papiros egípcios, eles se tratam do livro de Abraão. Só que os egiptólogos, eles vêm ali, fazem os seus estudos no papiro e concluem que esses papiros, eles incluem uma licença de respiração de Ó, textos funerários egípcios e o livro dos mortos, trecho dos livros dos mortos. E aí como que fica? Porque Smith diz que o livro ele fala de Abraão na terra do Egito. Só que ali os estudiosos falam que não tem nada a ver o que Smith traduziu com o que é dito nesses papiros. E agora, como que fica aí em Mormons? Para vocês que defendem Joseph Smith como um profeta, para você ver que de profeta ele não tem nada. Ele tem sim o status, o título de falso profeta, de falsário. Isso sim ele tem. Agora, em questão de ser um profeta digno, meu caro, isso aí não tem não. É complicado, né, gente? É complicado. Como foi traduzido o livro de Abraão? Entre julho e novembro de 1835, Smith começou a traduzir um alfabeto para o livro de Abraão e a organizar uma gramática da língua egípcia como praticada pelos antigos. Olha só para você ver o absurdo que o camarada chega. O cara não sabe traduzir, ainda tentou fazer uma gramática. Ao fazer isso, Smith trabalhou em estreita colaboração com Calder e Phelps. O resultado desse esforço foi uma coleção de documentos e manuscritos agora conhecidos como documentos egípcios de Kirtland. Um desses manuscritos era um livro encadernado intitulado simplesmente Gramática e um Alfabeto da Língua Egípcia, que continha as interpretações de Smith dos grifos egípcios. A primeira parte do livro se concentra quase inteiramente na decifração de caracteres egípcios e a segunda parte trata de uma forma de astronomia que era supostamente praticada pelos antigos egípcios. A maior parte da escrita do livro não foi escrita por Smith, mas sim por um escriba anotando o que Smith disse. Então, ou seja, de novo, o camarada ditando aquilo que tinha que ser colocado. Ele mesmo não escrevia, outra pessoa que escrevia. Por quê? Porque se o camarada errasse, o erro não seria propriamente dele. Ele falaria, quem escreveu errado foi fulano, não fui eu. Eu ditei de uma forma, ele escreveu errado. E aí, como que fica? Complicado, né? Olha só, aí tem as fotos aí para vocês verem como que era a questão dos manuscritos aí, ó. Aí tem a descrição aqui, ó. À direita, né? A página 3 do manuscrito do livro de Abraão, que é essa página aqui. Com a caligrafia de Warren Parrott, tá? Aí os caracteres da Brand Permit Ho foram copiados sequencialmente em uma coluna intitulada Caractere, com o acompanhamento do texto em inglês e uma coluna intitulada A Tradução do Livro de Abraão. Então, ou seja, o que é que eles pegaram? Ou seja, aqui tem os caracteres aqui, você veja aqui, aí eles colocaram os caracteres, e ali você veja que cada caractere aqui, você veja que eles colocaram, desenharam, e colocaram no manuscrito aqui, e por aí foram dando os comentários dele, né? Então foi assim que foi feita essa questão aí. Ao traduzir o livro, Smith ditou e Phelps, Warren Parris e Frederick G. Williams atuaram como escribas. O trabalho completo foi publicado pela primeira vez em série no jornal do Movimento Santo dos Últimos Dias, Time and Seasons, de 1842, e mais tarde foi canonizado em 1880 pela Igreja Sud como parte de sua pérola de grande valor. Os relatos de testemunhas oculares de como os papiros foram traduzidos são poucos e vagos. Warren Parris, que era o escriba de Joseph Smith na época da tradução, escreveu em 1838, depois que ele deixou a igreja. Eu me sentei ao lado e escrevi a tradução dos hieróglifos egípcios, como ele afirmava tê-la recebido por inspiração direta do céu. De novo, a inspiração divina está entrando aí. Wilford Woodruff e Parley P. Pratt indicaram de segunda mão que o Urim e o Tumim foram usados na tradução, ou seja, a pérola do vidente de novo, tá?
O não membro da igreja que viu as múmias de Kirtland falou sobre o estado dos papiros e o processo de tradução. Esses registros foram rasgados ao serem retirados do rolo de bálsamo de embalsamento que os continha, e algumas partes totalmente perdidas, mas Smith deve traduzir o todo por inspiração divina, e o que foi perdido, como o sonho de Nabucodonosor, pode ser interpretado tão bem quanto aquele que é preservado. Então isso aí era o que eles criam. A tradução dos papiros por egiptólogos mormons e não mormons não corresponde ao texto do livro de Abraão como supostamente traduzido por Joseph Smith. De fato, o texto transliterado dos papiros recuperados e facsímiles publicados no livro de Abraão não contém referências diretas, seja histórica ou textual, a Abraão. O nome de Abraão não aparece em nenhum lugar em os papiros ou os facsímiles. Edward Ashman observa: o sinal de que Smith se identificou com Abraão nada mais é que a versão hierática de um W em egípcio. Não tem relação fonética ou semântica com Abroam, né, que seria Abraão ou Abroam. O egiptólogo Robert Q. Whitney, da Universidade de Chicago, concluiu em 2014 que a fonte do livro de Abraão é a permissão de respiração de Ró, mal interpretada e mal traduzida por Joseph Smith, e que os outros papiros são documentos funerários egípcios comuns, como o livro dos mortos. Tá? Então, ou seja, não tem nada a ver com Abraão essa questão do papiro, ou seja, é mais aí uma fraude por parte dessa questão de Smith. Os caras gostavam de se envolver em fraudes, né? Facsímile do livro. 3 imagens facsímile de vinhetas dos papiros e as explicações de Joseph Smith sobre elas foram impressas nas edições de 1842 do Times and Seasons. Essas 3 ilustrações foram preparadas por Smith e um gravador chamado Reuben Redlock. Os facsímiles e suas respectivas explicações foram posteriormente incluídos com o texto da Pérola de Grande Valor em um formato regravado. De acordo com as explicações de Smith, o facsímile número 1 retrata Abraão preso a um altar com o sacerdote idólatra de Euquena tentando sacrificá-lo. O facsímile número 2 contém representações de objetos celestes, incluindo os céus e a terra, 15 outros planetas ou estrelas, o Sol e a Lua, o número e mil e Deus revelando as grandes palavras-chave do santo sacerdócio. O facsímile número 3 retrata Abraão na corte de Faraó raciocinando sobre os princípios da astronomia. Ou seja, aqui no caso é o que está sendo dito nesses facsímiles aqui, tá? Então o 2 e o 3 aí estão para vocês verem os facsímiles do quais podemos ver que a tradução do livro não passou de mais uma farsa com o título de Inspiração Divina. Nada mais do que isso. Farsa com título de inspiração. Ou seja, se você for parar para analisar essa questão de Smith, não tem nada a ver com essa questão aí do que foi colocado. Falsas profecias e a guerra. A Guerra Mormon, 1838, foi o conflito de 1838 que ocorreu entre os Santos dos Últimos Dias, mormons, e seus vizinhos da região noroeste do estado de Missouri. Este conflito também é chamado de Guerra Mormon do Missouri para diferenciar da Guerra Mormon de Utah, conhecida como Guerra de Utah, e da menos conhecida a Guerra Mormon de Illinois. Então, ou seja, os camaradas gostavam de fazer guerra contra os moradores, ou seja, perturbava o povo, perturba o povo mesmo. As datas específicas da guerra são desde 6 de agosto de 1838, a Batalha da Eleição de Gallatin, e até o 1º de novembro de 1838, quando Joseph Smith Jr. se rendeu na cidade de Far West. Durante o conflito foram mortas 22 pessoas, 3 mormons e um não mormon no rio Crooked e 18 mormons no moinho de Hawn. Logo após de restaurar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o profeta Joseph Smith revelou aos santos dos últimos dias que a segunda vinda de Cristo estava próxima e que o lugar central da cidade de Sião deveria estar próxima da cidade de Independência, no condado de Jackson, em Missouri. Os santos dos últimos dias começaram a se estabelecer no condado de Jackson para levantar a cidade de Sião em 1831. O estabelecimento dos santos dos últimos dias foi rápido e os residentes não membros chegaram a se alarmar. Joseph Smith e Sidney Rigdon e outros líderes da igreja foram processados. Advogados de Smith argumentaram com sucesso contra uma série de acusações feitas pelas quais ele foi acusado de modo a parecer um julgamento justo. Smith foi transferido de uma prisão em Richmond para outra em Liberty, depois de passar vários meses em cativeiro e uma cela apertada no subsolo, e ao mesmo tempo a opinião pública era contra deixá-los em liberdade. Smith e outros líderes da igreja
foram impedidos de escapar da custódia. Eles fugiram para Illinois, onde aderiu ao corpo principal dos Santos dos Últimos Dias. Em 6 de maio de 1852, Boggs foi acertado com um tiro na cabeça em sua casa, 3 quadras de distância do Temple Lot. Ele sobreviveu, mas os mormons eram suspeitos do crime e apoiante mormon Porter Rockwell foi preso, mas nunca foi condenado. Então, ou seja, toda uma controvérsia por detrás dessa questão. E você veja que o camarada que era líder justamente dessa instituição, o cara foi preso porque supostamente o camarada, ele estava pregando que Jesus iria voltar, como muitos falsos profetas ele tem colocado aí ao longo do tempo. Você veja que tem tantos falsos profetas aí, como por exemplo Russell, lá dos Testemunhas de Jeová. Nós temos aí, por exemplo, a Ellen White, lá dos Adventistas. Tem tantos falsos profetas aí que já profetizaram a volta de Jesus, já colocaram data, e Jesus nunca voltou na data que eles colocaram. Então, ou seja, é mais um falso profeta, mais um camarada, e o pior de tudo, levou as pessoas ao cúmulo de quererem tomar posse de lugares, de propriedades que não lhes pertenciam, e levou à morte de pessoas por conta disso. Ou seja, o camarada foi o orquestrador de uma grande, ou seja, revolução e insurreição contra o próprio Estado. E, ou seja, se você for pegar a Bíblia, que muitas pessoas gostam de utilizar, até mesmo vocês mormons, a Bíblia, ela diz que você tem que respeitar as autoridades superiores. E aí, como que fica aí agora? Vocês, desordeiros, descumpridores da lei, que gostam de tomar aquilo que é dos outros. Como que fica isso agora? Complicado, né? Fica muito complicado. Outra coisa também, o local do Jardim do Éden. Adão, onde Amã, é um local histórico ao longo do Rio Grande do condado de Davis, Missouri. Segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é o local onde viviam Adão e Eva depois de serem expulsos do Jardim do Éden. Olha só o cúmulo que chega a isso aí. E será um ponto de encontro de uma reunião da liderança do sacerdócio, incluindo os profetas de todas as épocas e de outras pessoas justas antes da segunda vinda de Jesus Cristo. É o local proposto para a construção de um templo da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Embora os esforços para construir um templo haviam parado no século, ali no caso seria 21 aqui, né? Como resultado da Guerra Mormon de 1838 para expulsar os Santos Missouri. Adão, onde Amã, foi um ponto de conflito durante a guerra. Depois que os santos foram expulsos, o local foi rebatizado Cranversville. Foi o local de uma batalha durante a Guerra Civil Americana, em 4 de agosto de 1862, quando as tropas da União tentaram reunir reforços na primeira Batalha de Independência. 6 confederados foram mortos e 10 feridos. As forças da União tiveram 5 feridos. A maior parte do local é agora propriedade da Igreja Sud e continua a ser predominantemente agrícola. Adão, onde Amã, é objeto de uma revelação registrada no livro de Doutrina e Convênios, Spring Hill. É chamado pelo Senhor Adão, onde Amã, porque, disse ele, é o lugar onde Adão virá para visitar seu povo, ou o ancião de dias se sentará, como mencionado por Daniel, o profeta. Ou seja, mais heresias em cima de heresias. A pessoa fala de heresia, mas tá aí, ó. Me chamaram de anticristo, mas isso aí que eu falo para você que é anticristo, ou seja, que se opõe a Cristo, se opõe às doutrinas de Cristo, que é contra tudo aquilo que Cristo ensina. É justamente essa questão aí. Jesus jamais falou de um local ali físico, onde Adão e Eva, eles habitaram depois da expulsão do paraíso. É meio complicado, né? É difícil demais para você ver. A falsa crença em um planeta. Esse aqui é outra também. Kolob é uma estrela ou planeta mencionado no livro de Abraão como sendo mais próximo do trono ou residência física de Deus. A menção deste corpo celeste encontrada no livro de Abraão é considerado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como uma das obras padrão. Enquanto o livro de Abraão refere-se a Kolob como uma estrela, este também se refere a planetas como estrelas. Por isso, alguns estudiosos da teologia mormon consideram Kolob um planeta, tá? Aí tem aí a placa, a parte do livro de Abraão, aí, do papiro, onde se encontra aí a designação que eles falam que se refere à questão de Kolob, tá? Aí tem aqui ampliado, quem adquirir o material vai ter tudo isso aí. A primeira publicação referida a Kolob é encontrada no livro de Abraão, publicado pela primeira vez no Times and César, 1852, e agora é incluído na Pérola de Grande Valor como parte do cânon
das Escrituras da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. De acordo com Smith, esses papiros os descreveram uma visão de Abraão que afirma: "E o Senhor disse-me, estas são as que regem, o nome da grande é a Colobe, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus, coloquei esta para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras." Ou seja, eu não sei que mundo que esse pessoal dos Mormons vivem não, tá, pessoal? Não sei que mundo que vive. O camarada dar uma declaração dessa é meio complicado. Uma explicação do hipocéfalo, que fazia parte dos papiros do livro de Abraão, Joseph Smith descreveu: Colobe, que significa primeira criação, a mais próxima do celeste, ou seja, da morada de Deus. A primeira em governo, a última pertencente ao cálculo de tempo. O cálculo segundo o tempo celestial esse que significa um dia por côvado. Um dia em Colobe é igual a 1000 anos, de acordo com o cálculo dessa terra que é chamada pelos egípcios Jaoé. O livro de Abraão descreve uma hierarquia de corpos celestes, incluindo a terra, a lua e o sol, cada um com diferentes movimentos e mediações de tempo, onde na parte superior o corpo mais lento de rotação é Colobe, em que um dia é igual a 1000 anos terrestres, com semelhança a 2 Pedro 3,8, que diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos. Informações adicionais sobre Colobe é encontrado no Egyptian Papers Kirtland, constituindo manuscritos na caligrafia de Smith, tá? Então tem aí essa designação, ou seja, o camarada supostamente teve uma revelação divina de que realmente esse papiro estava falando ali de Colobe, ou seja, um planeta chamado Colobe. Mas aí a questão: existe um planeta chamado Colobe? Segundo os astrônomos, segundo os especialistas, será que existe? Vamos saber a respeito disso, né? Cabe ressaltar que os papiros atribuídos por Smith a Abraão são, de acordo com egiptólogos, fragmentos finais do Livro dos Mortos, sem nenhuma relação com os personagens ou tempo que a Igreja Sud atribui, tá? Estudiosos mormons, no entanto, defendem atualmente a interpretação de Joseph Smith como uma revelação que desafia a ciência tradicional. Então, ou seja, os camaradas não estão nem aí para ciência, para comprovação, só apenas querem crer nessa baboseira. O livro de Abraão não está claro se Colobe era uma estrela ou um planeta, e escritos mormons têm tomado posições em ambos os lados dessa questão. Parte do livro de Abraão afirma que Abraão e vi as estrelas e elas eram muito grandes, e vi que uma delas estava mais perto do trono de Deus, e o nome da grande é Colobe. Assim, Colobe é referido como uma estrela. No entanto, o livro define a palavra Cocalbean, uma transliteração do hebraico Cocabim, né, que lá de Gênesis 15:5, no sentido de todas as grandes luzes que estavam no firmamento do céu. Isso parece incluir os planetas como parte das estrelas, e aparentemente a mesma Terra é considerada entre essas estrelas, tá? Então aqui nós finalizamos a nossa segunda parte a respeito dessa questão. E você veja aqui, ou seja, o camarada não entendia de língua antiga nenhuma, ou seja, caiu numa fraude que você veja que demonstrou nitidamente que esse cara era um falso profeta. Você veja que o cara acredita, eles acreditavam ali na existência de um planeta com base em um papiro que não dizia nada daquilo que eles estavam dizendo, para você ver que aí tudo que está envolvendo essa questão do mormonismo, você veja que não passa de especulação, ou seja, é crença humana, pessoal. A pessoa ela tem que ter muita fé para acreditar nessas coisas, porque, ou seja, as evidências elas demonstram totalmente o contrário daquilo que essas pessoas acreditam aí. Fica esse vídeo de hoje, eu agradeço você por ter ficado comigo aqui até o final. Não deixe de comentar, compartilhar, curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades e não perca o nosso último vídeo sobre esse tema do mormonismo, tá? A farsa do mormonismo e dos santos dos últimos dias. Desejo muito sucesso a todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.